Fala moçada, sejam muito bem-vindos. O assunto hoje é eletricidade. Para ser mais específico, corrente elétrica, tá? Nós vamos considerar a definição de corrente elétrica e vamos ver o efeito fisiológico que a corrente elétrica ela tem. O que a corrente elétrica faz quando atravessa o corpo humano, beleza? Bora nós. Primeiro, eu acredito que ninguém discute que esse assunto é importante no nosso dia a dia, na nossa vida mesmo. Basta você analisar como fica a tua vida quando, por exemplo, no teu bairro falta energia, não é verdade? A gente fica até meio sem saber o que fazer, porque a nossa vida é movida por corrente elétrica, tranquilo? Bom, e o que é essa corrente elétrica de fato, Ítalo? Eu tenho aqui um fio condutor, um fio metálico, por exemplo. Nós temos elétrons nesse fio livres. E esses elétrons livres estão em movimento desordenado. É como se esse aqui quisesse descer, esse outro quer subir, um quer ir para a esquerda, o outro ir para a direita, totalmente bagunçado, desordenado. Nós vamos criar nesse fio uma DDP, uma diferença de potencial. Eita, está complicando já, né? Diferença de potencial, o que é isso? É uma voltagem. Eu vou criar uma voltagem desse lado e uma voltagem desse outro lado. Olha como é simples. É exatamente a mesma coisa que uma tomada faz. Você não tem os polos da tomada, ela cria uma DDP, uma diferença de potencial. Para você tentar entender, por exemplo, eu tenho um pincel e eu solto esse pincel. Por que ele cai? Porque aqui ele tem uma energia potencial gravitacional e ele vai perdendo essa energia potencial gravitacional e vem para um ponto de menos energia potencial gravitacional. Você sabe que ele está transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética, não é verdade? Ou como, por exemplo, você tem um plano inclinado. Eu coloco uma bolinha lá em cima, ela desce o plano inclinado, porque é natural sair de onde tem mais energia para onde tem menos energia, beleza? Essa é a sequência natural. Então, quando eu crio desse lado um potencial, uma energia potencial muito elevada, e desse outro lado eu deixo uma energia potencial baixa, esse elétron que antes ia para onde dava na telha dele, agora não. Agora ele vai seguir um fluxo. Então significa dizer que esse elétron vai se movimentar, esse elétron vai se movimentar, só que agora percebeu a diferença, moçada? Ó, todos os elétrons estão indo exatamente para o mesmo lado. E é isso aqui que nós chamamos de corrente elétrica. É o movimento ordenado, sincronizado de elétrons, beleza? Então, olha a definição. O que é corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons, sincronizado de elétrons, mas que só vai existir depois que eu criar a diferença de potencial, que a gente chama de DDP. Ítalo, como é que eu calculo matematicamente essa corrente? Essa corrente ela é calculada como sendo a quantidade de carga que vai passar em uma seção dividido pelo tempo que essa carga demora para passar, beleza? Então a corrente elétrica é a carga sobre o tempo. Cada elétron desse tem uma determinada carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a carga total é só você saber quantos elétrons estão passando vezes qual a carga de cada elétron, não é verdade? Então a corrente elétrica vai ser a carga total que passa nessa área dividido pelo tempo. Bom, moçada, qual é a unidade de carga elétrica? Coulomb. Qual a unidade de tempo? Você sabe, segundos. Como é que a gente chama Coulomb por segundo? Nós chamamos isso aqui de ampere. Então, corrente elétrica é dada em amperes. Vamos ver se ficou claro? O que é corrente elétrica? Movimento ordenado, movimento sequenciado de elétrons. Esse movimento só acontece depois que eu crio o quê, pessoal? Uma diferença de potencial. Tranquilo? Show de bola. Agora eu queria discutir um pouquinho com vocês os efeitos que essa corrente elétrica tem no corpo humano. Então vamos lá ao primeiro ponto, efeito fisiológico da corrente elétrica.
Agora, eu queria que você me ajudasse aqui num dilema aqui. Você lembra, você entendeu por que esse elétron está indo ordenadamente da esquerda para a direita? Qual foi o motivo? Foi porque eu criei aqui uma diferença de potencial. Eu apliquei no sistema essa diferença de potencial. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte. E se eu criasse aqui, ó, nessa extremidade da esquerda, um potencial D? Nessa extremidadezinha da direita, eu criasse um potencial C. E se esse potencial C fosse maior do que o potencial D? O que você acha que aconteceria? Você concorda que a tendência de quem tem mais potencial é empurrar os elétrons? Então nós temos um conflito aqui. Esse elétron recebe um comando para ir de A para B, mas ele também recebe um comando para ir de C para D. Há um choque entre eles. Para onde o elétron vai? Há um choque de interesse aqui na situação. Conseguiu perceber? Esse é o problema do choque elétrico. Por quê? Porque o nosso sistema, se você der uma olhadinha nessa imagem, o cérebro, ele manda, tá vendo aí na imagem? Ó? O cérebro está mandando pulsos elétricos, está mandando a bioeletricidade para o nosso corpo. Ela passa pela medula, da medula ela passa para os nervos, dos nervos ela consegue chegar no músculo. Agora, veja bem, esse pulso elétrico ele vai estimular o músculo a se contrair, a relaxar. Então eu levantei o braço aqui, eu tive que produzir corrente elétrica, eu tive que produzir uma diferença de potencial para contrair o músculo da minha mão, o músculo do meu braço, para que ele se movimente, para que ela se movimente. Beleza? Então, olha qual é o problema. Eu já tenho uma corrente natural. Então, quando alguém leva um choque, ela está recebendo uma corrente externa e o meu corpo não vai saber qual das duas vai ter que obedecer. Entendeu? É esse conflito, é esse choque elétrico que nós vamos considerar. Ficou claro até aí? Show de bola. Então vamos lá. Primeira corrente que causa um efeito fisiológico no corpo humano, né? Qual seria essa corrente? Bom, primeiro, você lembra o que é eletricidade estática? A eletricidade estática ela está muito presente na nossa vida, às vezes de uma forma que a gente nem nota. Quer ver? Eu tenho certeza que você já viu uma situação como essa daí. É um pente e a pessoa está atraindo pedacinhos de papel com esse pente. Como é que é feito o processo? Você pega o pente, fricciona o pente no cabelo, né? Friccionou o pente no cabelo, o que vai acontecer é que esse pente vai ficar eletrizado. Existe uma série, você já que está um pouquinho mais à frente no conteúdo, chamada de série triboelétrica. Ela divide quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, quem tem facilidade em ganhar elétrons e quem tem facilidade em perder elétrons, beleza? Então o que acontece é, o pente ficou eletrizado e o pente conseguiu atrair o papel. Quando o pente atrai o papel, nós temos um caso clássico de eletrização por atrito, o que nós chamamos de eletricidade estática, tá bom? Agora, quer ver um outro exemplo bem bacana? Fórmula 1. Nessa imagem, moçada, você tem o pit stop mais rápido já feito. Ele foi de 1,82. Isso significa dizer que o Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu em 1,82 segundos trocar os 4 pneus e abastecer o carro. E Ítalo, e o que tem de mais nisso? Bom, imagina que esse carro vem em altíssima velocidade. O atrito entre o ar e o carro eletriza o carro. Essa eletricidade, inclusive, já é usada como uma fonte extra de energia durante a prova, durante a corrida. Agora, quando ele vai para o pit stop, o que acontece é que nós não queremos esse excesso de cargas elétricas ali na lataria do carro, naquele momento. Entendeu? Então nós precisamos tirar esse excesso de cargas. E um detalhe, você já imaginou, moçada, que 1,82 para você conseguir colocar combustível, ele tem que ser ejetado a grandes velocidades? Então imagina que esse combustível ele está passando pelo tanque e está atritando com o tanque.
O atrito entre o combustível e o tanque pode fazer também o tanque ficar eletrizado. E isso poderia gerar faíscas. Então é por esse motivo, se você der uma olhadinha nessa imagem agora, que nós temos ali, do lado do cone, está conseguindo visualizar ali? Nós temos aí do lado do cone lâminas metálicas. Então quando esse carro ele começa a se aproximar, ele vem eletrizado. Quando ele toca nessas lâminas metálicas que ficam no chão, essas lâminas metálicas fazem com que esse carro fique neutro. E o combustível, ao ser jogado dentro do tanque, não vai ter o perigo de se eletrizar, porque ele vai ter uma saída para a terra, beleza? Então é uma situação bem bacana, né? Agora talvez você diga assim, Ítalo, eu entendi, mas me diz uma coisa, como é que essa situação tem a ver com o efeito fisiológico no corpo humano? Tudo a ver, moçada. Você, quando está andando aí, está caminhando, por exemplo, você tem atrito com o ar. E o que acontece? Esse ar que atrita com você te eletriza. Então você fica com um certo acúmulo de cargas elétricas. Esse acúmulo de cargas elétricas vai se dar principalmente quando o dia for seco e muito frio. Dia seco e frio, você vai ter uma tendência a acumular mais essas cargas. Aí sabe o que vai acontecer, não sabe? Olha essa imagem agora. Duas pessoas ali se tocaram e uma acabou dando um choque na outra. Já aconteceu com você? É bem provável que sim. E o que é interessante é que depois que você leva ali um choque ou dá um choque no colega, você fica até com medo de se aproximar de novo. Na verdade, você acha que se tocar de novo pode levar um choque. E na maioria das vezes não mais. Sabe por quê? Porque a carga elétrica que você conseguiu armazenar, ela é muito pequena. Ela foi trocada naquela interação, naquele toque que você teve, beleza? Então, as primeiras cargas elétricas que conseguem se movimentar e a gente consegue perceber essas cargas no nosso corpo em uma certa unidade de tempo, nós chamamos de corrente elétrica. É a carga sobre o tempo, tudo bem? Qual é a corrente elétrica que nós conseguimos captar? Esses leves choques que a gente dá quando encosta em alguém, ele é da ordem de 0,1 miliamperes. Então, deixa eu padronizar logo, ó. O primeiro efeito é aquele choquezinho quando você encosta eletricidade estática, tá? Esse Mzinho significa mili. Ele significa 0,1 vezes 10 a menos 3 amperes. Só para a gente lembrar logo aqui, esse 10 a menos 3, ele pode descer, não é? Ou a gente pode deixar logo, tirando aí da potência, né? E deixando em decimal. Olha bem, ficando em decimal mesmo o número, olha o valor dele. 0,0001 ampere. É uma corrente tão baixa, tão pequena, mas que a gente consegue perceber esse efeito. Então fica a dica, ó. Primeiro efeito acontece mais ou menos a 0,1 miliamperes, que é aquele choquezinho leve que a gente às vezes leva ao tocar num colega. Beleza? Bora nós? Segundo. O segundo é uma corrente que vai de mais ou menos 1 miliampere, beleza? Até 10 miliamperes. Uma pessoa que leva um choque entre 1 mili e 10 mili, ela vai ter aqui uma sensação de formigamento, ó. Formigamento. Esse formigamento, moçada, é aquele espasmo de leve que a gente pode sentir, entendeu? É um leve espasmo, um leve tremor, tá bom? Agora, o que acontece é que nesse leve formigamento, nesse leve tremor, eu tenho controle ainda, de uma certa forma, no início, sobre os meus músculos, beleza? Agora, vamos aumentar a intensidade desse choque, né? Vamos sair de 10 miliamperes agora para 20 miliamperes. Terceira situação, ó. Se o choque for entre 10 miliamperes a 20 miliamperes, sabe o que vai acontecer? Sabe qual vai ser o efeito? Ele vai deixar de ser um formigamento e vai passar a ser tetanização.
Já ouviu falar? Tetanização? A tetanização nada mais é do que um tremor mais forte. É como se fosse uma cãibra profunda. Você não vai ter um espasmo leve, ele vai ser muito intenso, tá bom? Mas ele é tão intenso que você perde o controle que você tinha no formigamento. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela tocou num fio e a gente escuta alguma coisa que ela ficou presa naquele fio. Olha o que acontece. Quando a pessoa toca no fio, que chega numa corrente nesse padrão, entre 10 e 20 miliamperes, que ela tem uma tetanização, o que pode acontecer é que ela pode perder o controle sobre os músculos. O músculo já não consegue responder à corrente elétrica que o cérebro manda, à bioeletricidade. E aí ela não tem mais controle. Então, embora o cérebro mande ela abrir a mão, ela já não consegue mais ter o controle. Não é que a corrente elétrica literalmente prenda a pessoa. Há casos em que ela repulsa também, tá bom? Então tem que ver com a questão do controle muscular. O quarto, moçada, é uma corrente entre 20 miliamperes, 20 até 100 miliamperes. Olha que a gente agora aumentou o valor da corrente, né? Ó, de 20 a 100 miliamperes. E o que vai acontecer aqui de 20 a 100? Provavelmente uma parada pulmonar. Tá bom? Parada pulmonar. Essa parada pulmonar, ela pode acontecer pelo seguinte motivo. Espero que tenha dado para ver todo ali. Parada pulmonar. O que vai acontecer é o seguinte. O pulmão, moçada, ele tá lá inflando e desinflando. E para fazer esse movimento, ele precisa que alguns músculos que estejam próximos possam se contrair e eles possam dilatar depois. Se a pessoa está perdendo o controle dos músculos, ela não vai conseguir dar espaço para o pulmão inflar. Então é por isso que pode acontecer entre 20 e 100 miliamperes essa parada pulmonar. Agora, se a pessoa receber uma corrente elétrica, gente, ó, quinto passo, acima do 100, eu vou colocar aqui uma média de uma corrente elétrica em torno de 200 miliamperes. De 200 miliamperes para cima, ela pode sofrer aqui queimaduras graves, queimaduras profundas, a ponto daquele braço, daquela perna não ter mais condições de ser recuperada. E provavelmente ela vai sofrer agora uma parada cardíaca. Beleza? Uma parada cardíaca. E Ítalo, essa parada cardíaca acontece por quê? Bom, nós vamos entender as razões dessa parada cardíaca. Essa parada cardíaca, moçada, tem a ver com o coração ser um músculo e ela perdeu o controle, tá certo? Mas eu te explico já daqui a pouco por que essa parada cardíaca ela acontece, tranquilo? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Depois de tudo isso que nós conversamos, valores, né? Você teve uma ideia aí desses valores. A minha pergunta é a seguinte. Você colocou o teu celular para carregar. Você já deve ter visto, quando você coloca o celular para carregar, algumas inscrições, não é verdade? Essa que eu coloquei aí para vocês, vocês conseguem perceber? Consegue tirar nessa o valor, por exemplo, da corrente elétrica? Você vai ver ali que na entrada ele pode receber de 100 a 240 volts. E a corrente que entra é de 0,5 amperes. Ei, moçada, eu acabei de te dizer que com 200 miliamperes é só dividir esse valor por 1000, né? 200 dividido por 1000. Aí você vai ter o valor em amperes, não mais em mili. Vai dar 0,2 amperes. Ei, moçada, uma corrente de 0,2 amperes durante um longo período, você pode ter uma parada cardíaca, entendeu? Então aquela do celular de 0,5 amperes é uma corrente alta. Ela realmente pode matar alguém. Ó, todo mundo aí sabe que eu sou esquecido pra caramba, né? Eu saio deixando chave do carro, carteira em quase toda sala que eu vou, né?
E uma das coisas que raramente eu levo é carregador de celular, porque eu sei que eu vou perder. Então eu peço a vocês normalmente, né? Provavelmente já devo ter pedido aí o seu que está me assistindo agora, né? E alguns carregadores, quando eu vou usar, aí eu coloco e não carrega. Aí chega algum aluno e diz assim, então é assim, ó, tu puxa para cá, bota um pouquinho para a esquerda, agora puxa para baixo que ele começa a carregar. Dá certo, realmente dá certo. Mas cuidado, você está vendo o perigo que é usar um carregador se ele estiver cortado, se ele for um carregador de uma procedência duvidosa, entendeu? Então, carregar o celular, deixa ele lá no canto carregando sem ninguém mexer, beleza? Terminou de carregar e beleza, você tira e vai usar. Mas usar enquanto carrega pode trazer alguns problemas, tá bom? Inclusive choques de alta corrente, correto? Então, toma cuidado nisso aí. Bom, agora, todo choque é igual? Não. Ah, então tu acabou de mostrar que depende da amperagem, não é? Depende da amperagem. Mais uma pergunta. Choques de amperagens iguais, voltagens iguais, poderiam, por exemplo, ter efeitos diferentes? Boa pergunta, né? Poderia. Quer dizer, Ítalo, que uma corrente de 0,5 amperes, ela pode ter efeitos diferentes em mim? Pode. Vai depender de algumas situações. Ó. Por exemplo, infelizmente, nós temos uma história no nosso país, história em outros países, de ditadura, onde as pessoas eram torturadas. E nessas torturas, sabe o que alguns torturadores faziam? Eles jogavam água, eles molhavam as pessoas. E por que eles faziam isso? Olha bem, situações que podem potencializar o choque, tá? U é igual a R vezes I. A voltagem que aquele torturador tem é a mesma. A resistência está ligada à intensidade da corrente. Vamos lá. Pele seca. Qual é a resistência da pele seca? Pele seca, 10.000 ohms. Pele molhada. O cara jogou água. Pele molhada, 1.000 ohms. Olha a diferença de resistência que nós temos aqui, ó. Ítalo, e daí? E daí que se a resistência diminui, pensa, ó, resistência diminui. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a intensidade da corrente elétrica, beleza? Resistência diminui, a corrente aumenta e o efeito também vai aumentar. Ah, Ítalo, mas aqui tu mudou a resistência, né? Mudei a resistência. Tem algum caso em que a pessoa receba uma corrente igual e ainda assim o efeito seja diferente? Tem. Por exemplo, nessa imagem que você está vendo agora, você vê um garoto aí segurando duas pontas, né, de um fio. Esse é o pior tipo de choque que tem. É quando ele sai de uma mão para a outra mão. Quando ele atravessa o teu peito. Entendeu? Quer ver outra situação que poderia acontecer facilmente se a gente não tiver cuidado? Quando vai trocar uma lâmpada. A pessoa vai lá trocar a lâmpada, está tentando se esticando ao máximo ali e toca, por exemplo, num fio, ele toca numa lateral de um fio ali, tá bom? Ou na lateral da própria lâmpada que já está conectada. Se ele levar um choque, aquele choque vai descer, vai passar pela mão, passar pelo peito e vai sair nos pés dele. Então essa é uma situação terrível. Por que ela é tão terrível, Ítalo? Bom, o que acontece, moçada, é o seguinte. Quando esse choque ele atravessa o coração, seja na horizontal, seja na vertical, mas quando ele passa pelo coração, ele vai afetar o SA, o nódulo sinoatrial. O SA, ele tem a função de ser um marca-passo. O SA no coração, ele fica marcando o ritmo que o coração ele tem que ter. Então o SA cria uma DDP, uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial cria uma corrente. Então o coração recebe uma corrente, contrai, tira-se a corrente, ele dilata. Então imagina, se o nódulo sinoatrial está recebendo uma corrente elétrica, o coração vai bater no ritmo de quem? Da corrente elétrica da rede pública ou vai bater na corrente, no ritmo do sinoatrial? Entendeu? Esse é o grande problema. E a frequência ela é diferente, como eu mostrei lá no início do vídeo. Se a frequência é diferente, vai ter problema. E um dos efeitos, o primeiro é a parada cardíaca de cara, não é verdade?
E outro efeito é o aumento gigantesco da temperatura. A temperatura vai lá para cima, se isso for deixado por muito tempo, tá bom? É tanto, moçada, que quando a pessoa, infelizmente, morre de um choque de alta voltagem, essa pessoa, o legista constata ali, através do estado do corpo. Ela simplesmente vai estar mais queimada. Ela vai ter os órgãos internos, por exemplo, queimados. A sua pele, o seu órgão externo vai estar queimado também. Quando ela morre de uma voltagem baixa que atravessou o seu peito, o que acontece é que normalmente ela morre de fibrilação. O coração, ele não conseguiu bater a sístole e a diástole no ritmo correto. Esse é o grande problema, beleza? Então temos que realmente ter muito cuidado com corrente elétrica. Existem protetores de tomada, existem pessoas sérias, decentes, que podem fazer esses serviços, alguns reparos em casa. Então a gente deve fazer quando a gente realmente conhece e sabe dominar a eletricidade, beleza? Moçada, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que realmente vocês tenham gostado, tenha valido a pena você assistir. Eu fiz com muito carinho para vocês e eu espero vocês novamente aqui e que vocês possam realmente tirar muito proveito desse conteúdo que a gente tem feito com bastante cuidado, com bastante calma. Só peço uma coisa a você: encaminha para alguém, manda para um colega, manda para uma pessoa que você acha que esse conteúdo vai ajudar essa pessoa a adquirir conhecimento. Vamos espalhar conteúdo, vamos espalhar conhecimento, que assim a gente consegue crescer junto. Valeu? Obrigado e até a próxima.